Olá, meu nome é Glauco Cavalcante, sou professor de negociação e gestão de conflito na Fundação Getúlio Vargas, sócio fundador da GC5, empresa especializada na área de treinamento corporativo. E caminhamos aqui para o terceiro episódio dessa análise técnica da guerra de Rússia e Ucrânia à luz da negociação, com um olhar técnico da negociação. Lembrando que o primeiro episódio falamos sobre aspectos históricos que levaram a essa guerra. No segundo episódio, falamos das causas mais recentes e agora falamos sobre possíveis soluções para este conflito. Esse episódio, ele vai traçar para vocês alguns cenários prováveis. Obviamente que é extremamente complexo, mas aqui a gente vai apontar o provável caminho que vai ser percorrido nas próximas semanas ou até meses. Para entender negociação, é fundamental compreender o ambiente da negociação. Que ambiente é esse que nós estamos inseridos? 4 conceitos são fundamentais e eu vou passar por eles agora: posição, interesse, opções e alternativas. A começar pelo primeiro, posição. Posição, quando falamos em negociação, a posição é aquilo que as partes querem. Quais são as suas exigências? A Rússia está fazendo uma série de exigências, a Ucrânia faz uma série de exigências. Obviamente que, devido ao poderio bélico, quem está marcando a posição mais forte é a Rússia. Entre uma posição e outra posição existe o que nós chamamos de ZAP, ou Zona de Acordo Possível. E é isso que esse vídeo trata, sobre a zona de acordo possível, as opções que serão colocadas na mesa para que seja fechado um acordo. Vamos entender qual é a posição da Rússia. Quais são as exigências que eles trazem à mesa? Basicamente, são 3 exigências. A primeira delas, que a Ucrânia deve mudar sua constituição para garantir que nunca se junte à OTAN ou qualquer outro bloco militar. E aqui essa é a maior exigência, a principal posição da Rússia, e nós vamos entender o porquê. O segundo é que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia, anexada em 2014, como território russo. Essa é a segunda exigência, essa é a segunda posição. E a terceira e última posição é que a Ucrânia deve reconhecer as repúblicas separatistas de Donbass, Donetsk e Luhansk, no leste do país, como territórios independentes. Aqui nós temos a marcação da posição. Por trás de toda posição, isso é fundamental que a gente entenda, há sempre os interesses. Então, quando eu marco uma posição na negociação, é o que eu quero. Interesse é o que eu preciso para atender a minha necessidade. Quando a necessidade de um lado e a necessidade do outro é atendida, a um equilíbrio das necessidades, nesse momento nós temos um acordo, busca-se uma opção de ganho mútuo. E é exatamente esse o ambiente da negociação que eu quero que você compreenda. Porque a cada exigência da Rússia há um interesse por trás. Vamos entender quais são? O primeiro interesse da Rússia é garantir a segurança nacional. Por quê? A Ucrânia, ela é a fronteira entre a Rússia e, hoje em dia, o grupo da OTAN, os países membros da OTAN. A OTAN tem 30 países, sendo que, desses 30 países, 14 deles surgiram depois de 1997. A OTAN está avançando para o leste europeu e aceitando como membro antigas repúblicas da União Soviética. Quando a União Soviética ela ruiu, ela se dissolveu, esses países passaram a ser independentes e autônomos. E agora a OTAN está aceitando esses países como membros. Isso é extremamente perigoso, porque cada vez a Rússia está mais acuada, já que o Pacto de Varsóvia, lembrando aí o episódio 1, que é a parte histórica, quem não assistiu vai lá no episódio 1 que fala do Pacto de Varsóvia, ele começou em 1955 e ele acaba em 1991 com a dissolução da União Soviética. Então, de um lado tem a OTAN, do outro lado não tem mais Pacto de Varsóvia, Rússia lutando sozinha ali, com a parceria tem a China como aliada, mas que nessa guerra não comprou a briga e está sendo um pouco imparcial. Então a Rússia está sendo
aqui pressionada cada vez mais. Então, garantir a Ucrânia como um país neutro, garantir que a Ucrânia não entre na OTAN, isso é uma questão de segurança nacional para a Rússia. Se a Ucrânia passa a ser da OTAN e ali tem armamento bélico, eles estão a 600 quilômetros de Moscou. Então, nesse sentido, a Rússia não pode permitir essa proximidade extremada. Outro interesse da Rússia, lembrando que eles querem o reconhecimento da Crimeia, é porque ali ele garante o porto de Sebastopol, que é a principal base militar soviética no Mar Negro. Entendendo isso, né, os interesses fundamentais, já entendemos a posição, já entendemos os interesses das partes, aí nós temos que entender as alternativas, ok? Então, posição, interesse, opções e último elemento, que é a alternativa. Toda vez que estamos negociando, nós buscamos um acordo. Quando achamos um acordo, quando encontramos uma possibilidade de acordo, são as opções. A partir das opções é o como vamos resolver o problema. Mas em muitos casos, nós não chegamos a um acordo. E aí temos que pensar quais são as nossas alternativas. O programa de negociação de Harvard desenvolveu um conceito chamado BATNA, que traduzido para o português chamamos de máquina. A máquina é a melhor alternativa em caso de não acordo. Se eu não fechar o acordo contigo, para onde eu vou? Se você for analisar a Ucrânia e Rússia, essa guerra, se Zelensky não fizer acordo e lutar até a morte, que é muito bravo, é muito corajoso, mas ele vai colocar em risco toda a sua população, que está sofrendo e vai sofrer ainda mais com os horrores da guerra. Então, o não acordo vai gerar a continuação da guerra, vai continuar a gerar mais mortes. Então, é uma máquina isso, é uma alternativa em caso de não acordo. Você sempre tem que analisar, comparar as opções que são ofertadas contra as alternativas que você possui. Se as opções são melhores que as suas alternativas, fecha o acordo. Se as opções que são ofertadas são piores que as alternativas, você vai para a sua máquina. Por isso eu gostaria de, antes de a gente mostrar aqui o acordo possível, eu queria te apresentar a máquina das partes. Primeiro vamos entender o risco do não acordo. Melhor alternativa em caso de não acordo. Quais são os riscos do não acordo diplomático entre Rússia e Ucrânia? Eu desenhei aqui 3 cenários fundamentais. Se não tiver acordo, imagina que essa guerra ela perpetue ainda mais por alguns meses e que haja uma mobilização mundial, há uma mobilização do mundo com relação aos horrores da guerra, imaginando que a OTAN defende a Ucrânia, gerando uma escalada perigosa para o mundo. Então aqui a gente está traçando um cenário. E eu vou te mostrar que ele é pouco provável, mas aqui é um cenário. O segundo, Ucrânia oferece resistência à invasão russa apoiada indiretamente pelos países da OTAN. Segundo cenário. Então ela resiste até o fim. Zelensky muito bravo, o povo muito ucraniano mostrando o seu coração, a sua garra e determinação e conseguindo resistir à Rússia. A gente vai ver também que isso é uma alternativa em caso de não acordo diplomático. Mais uma vez, também pouco provável. Terceiro cenário, Rússia toma a Ucrânia e anexa o seu território, gerando aí uma guerra fria, porque com o avanço da Rússia para a Ucrânia, ela fica ali muito próximo a países membros da OTAN, e aí o nível de tensão vai aumentar ainda mais. Então aqui a gente está traçando 3 cenários. Eu gostaria de estudar cada um deles com você. Vamos estudar esses 3 cenários e por que eles são pouco prováveis, vamos entender. Primeiro, OTAN defende a Ucrânia, gerando uma escalada perigosa para o mundo. A grande questão aqui são das ogivas nucleares. A Rússia possui 6.255 ogivas e Estados Unidos possui 5.550 ogivas. Qual é a fonte disso aqui? Se você quiser colocar no Google, SIPRI, que é o Stockholm International Peace Research Institute, que mostra os países que têm armamento nuclear. E aí você tem Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia, China e Coreia do Norte. Mas se você olhar
A quantidade de armamento nuclear não tem comparação com as duas grandes megapotências nucleares, que são Estados Unidos e Rússia. Por isso, temos que entender que a chave para a diplomacia é limitar o potencial de guerra. A diplomacia busca, nesse contexto bélico, de minimizar o potencial de guerra. Então, não faz sentido para os Estados Unidos travar uma terceira guerra nuclear na Ucrânia. A Ucrânia, essa invasão da Rússia na Ucrânia, embora seja algo devastador, tirano, nos deixa extremamente incomodados, e o mundo todo está incomodado, isso é um conflito regional. No momento que a OTAN ou os Estados Unidos mandam tropas para a Ucrânia para lutar contra a Rússia, isso deixa de ser um conflito regional e passa a ser um conflito global e multinacional, podendo gerar uma terceira guerra, que nesse momento seria nuclear. Olhando por essa perspectiva, e aí de uma visão fria e técnica, Estados Unidos e OTAN dificilmente entrarão neste conflito lutando frente a frente com Rússia, porque isso geraria uma escalada irracional, assim como aconteceu, e nós estudamos no episódio 1 a questão histórica, na crise dos mísseis de Cuba, na década de 60, quando os Estados Unidos e a União Soviética foram colocando mísseis, os Estados Unidos colocou na Turquia os mísseis e na Itália, e a União Soviética, na época, a antiga União Soviética, colocou mísseis em Cuba, no quintal dos Estados Unidos. Isso foi aumentando e quase deflagrou uma terceira guerra nuclear. Por isso, nesse momento, os Estados Unidos não vai lutar uma terceira guerra nuclear na Ucrânia. Muito importante entender isso. E OTAN também não. Em que momento Estados Unidos e OTAN podem entrar num confronto direto com Rússia? Se e somente se a Rússia atacar ou oferecer risco para um membro da OTAN. Neste momento, é acionado o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. E esse artigo 5º, ele prevê que todos os membros vão se mobilizar contra o agressor caso um membro seja atacado. Percebe? Então, o artigo 5º, ele garante que todos vão se unir, um por todos, todos por um, vão se unir caso a Rússia ataque um membro. Enquanto ela não atacar um membro, a OTAN não vai mobilizar um ataque direto e muito menos os Estados Unidos. Entender isso aqui é fundamental para quando falamos de máquina, melhor alternativa em caso de não acordo. Logo, Zelensky está lutando sozinho. Podem mandar armas, os Estados Unidos podem mandar armas, mas não vai lutar por eles. Nenhum soldado americano não vai lutar essa guerra, porque é um conflito regional, embora de dimensões e reflexos para todos nós, mas é um conflito regional. Quando falamos de bomba atômica, e quando falamos de conflitos bélicos, e por isso que a gente tem que entender a máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo, ela é fraca e os Estados Unidos entrar numa guerra, isso não interessa aos Estados Unidos, porque, só para você ter ideia, o que a União Soviética tem hoje de poderio bélico. Hiroshima e Nagasaki, que foram bombas atômicas lançadas, e Hiroshima e Nagasaki deram ali quase que o fim da Segunda Guerra, elas tinham entre 15 e 21 quilotons. A Tsar Bomb, uma bomba soviética desenvolvida muito para aquele momento, a crise dos mísseis de Cuba da década de 60, ela tem simplesmente 50 megatons. A Rússia chegou a fazer um teste numa ilha no norte, não com o máximo da capacidade, e reflexos foram sentidos na Europa, como tremores e coisas do gênero. Então, é uma bomba que realmente tem um potencial letal absurdo. E por esse motivo, a primeira hipótese ela é descartada. Vamos olhar adiante. A segunda hipótese. A Ucrânia oferece resistência à invasão russa, apoiada indiretamente pelos países da OTAN. Né? Então, o segundo cenário é Davi vencendo Golias. Basicamente é isso. O Davi pequenininho e Golias um gigante, e Davi consegue vencer Golias. Pouco provável que aconteça na vida real aqui, porque
nesse momento atual, porque se você colocar os números, e você pode acessar também o site Global Firepower, que é muito interessante, e nesse site você pode comparar nações, é bacana, você bota uma nação, bota outra, e vai aparecer lá qual é a estrutura bélica de cada uma delas. Só para você entender, de soldados você tem 850 mil contra 200 mil. A Força Aérea russa com 4.173 contra 318 da Ucrânia. A Frota Naval 605 contra 38, e assim por diante. Tanques, enfim, helicópteros, destroyers, fragatas. Se você for analisar os números, você vai ver que é uma questão de tempo para Kiev ser tomada, para que a Rússia vença esse conflito. Então, nesse caso, a resistência de Zelensky, embora corajosa, ela só vai matar mais civis. Então, é uma questão de tempo até ele se render ou ser assassinado, ser morto com um ataque de míssil que pode destruir onde ele está. Enfim, a máquina dele, a melhor alternativa em caso de não acordo, ela é muito fraca. E aí, nesse aspecto, é mais interessante ele caminhar para opções para uma solução diplomática. O terceiro cenário seria a Rússia tomar a Ucrânia. Tomar a Ucrânia e anexar o seu território, gerando o início de uma nova Guerra Fria. Esse cenário aqui também, embora possa acontecer, tá? Ele pode acontecer esse cenário, não descarto, mas ele é pouco provável. Por quê? Porque o povo ucraniano, ele é um povo que vai resistir bravamente, e a parte que era a Rússia já foi tomada, que é o leste da Ucrânia, aquela região de Donbass, e a Crimeia. O restante fala ucraniano, a língua ucraniana, eles se veem, né, muito mais com a Europa do que propriamente com a Rússia. São guerreiros, o povo ucraniano é um povo guerreiro, mostrou valor na primavera ucraniana de 2013, 2014, é um povo que vai às ruas, e Putin não vai querer isso, porque uma coisa é conquistar, outra coisa é manter. Uma coisa é conquistar, outra coisa é manter. Fora todo o desdobramento político e as perdas econômicas que Putin vai gerar se realmente tomar a Ucrânia como uma continuação da Rússia, assim como ele fez com a Crimeia. Ele pegou uma parte da Ucrânia, mas não a Ucrânia toda, e aí Kiev passar a ser a parte da Rússia. Então, esse cenário também é pouco provável que ele aconteça. A verdade é que a Rússia entrou preparada para esse conflito. Então, as reservas, hoje a Rússia é a quarta maior reserva do mundo, com 630 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 230 bilhões de dólares em reserva cambial. Então, a Rússia entrou preparada, mas ela não vai querer bancar de ficar com a Ucrânia, tomar como seu território, porque isso impacta economicamente e as sanções vão aumentar cada vez mais. E se você parar para pensar qual é a importância da Rússia para o comércio mundial, ela tem uma representatividade grande em alguns setores que são estratégicas para ela e geradores de caixa. Lembra lá o caixa, 630 bilhões, vem de onde? Vem de impostos que vêm das empresas governamentais e privadas que vão pagar, e elas vão ter que continuar fazendo o comércio. E quais são os principais setores? Os principais setores são fertilizante, combustíveis minerais e grãos. Tá? Então, fertilizante. Hoje em dia, o mundo consome, todo fertilizante mundial, 13% vem da Rússia. 9% de todo o combustível mineral vem da Rússia, e 7% dos grãos do mundo inteiro consomem vem da Rússia. O mais importante é a União Europeia, né? European Union, que aqui está em inglês, União Europeia, que é o gás natural e o petróleo, né, que são os combustíveis minerais. O gás, então, para a União Europeia é fundamental. A União Europeia consome 35% do gás que a União Europeia consome vem da Rússia. A Alemanha, 39%. Vamos ver esses números aqui melhor para vocês poderem visualizar. Então, olha lá, você pega Bulgária, Lituânia, Estônia, Finlândia, 100% do gás natural que eles consomem vem da Rússia. Isso aqui é uma vantagem competitiva para a Rússia fantástica no meio de uma guerra. Por quê? Se há uma escalada irracional e se a União Europeia, se a OTAN realmente vai até o limite com a Rússia pode simplesmente cortar o gás que vai para a Europa e o povo morre de frio. Então, o não acordo não interessa membros
da OTAN na Europa. É muito perigoso. Entenda que a máquina, quando a gente entende máquina, quando a gente entende alternativa extra-acordo, a gente vê quão importante é buscar o acordo. Por isso que esse vídeo fala sobre acordo, mas é fundamental entender o não acordo para você entender o acordo. Quando a gente entende as alternativas, a gente vai entender as opções. E quando você vê a questão do gás da Rússia, fica muito claro essa questão. Então, quando a gente apresentou aqui os 3 cenários de não acordo, né, quais são os 3 cenários apresentados aqui, é pior do que o acordo diplomático. Vamos lá. O primeiro, OTAN defende a Ucrânia gerando uma escalada perigosa para o mundo. Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, já falou: não temos tropas da OTAN na Ucrânia e não temos plano de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. Nesse vídeo ficou muito claro por quê. Porque pode deflagrar uma terceira guerra nuclear. Joe Biden o tempo todo fala: não vamos mandar tropas para lutar pelos ucranianos. Não vão, a menos que sejam, lembrando, atacado um membro da OTAN. Aí, 5º artigo, é guerra. Segundo, a Ucrânia oferece uma resistência apoiada indiretamente pelos países da OTAN. Pouco provável também que isso aconteça. Davi ganha o Golias, é pouco provável. Até porque, se Putin perde essa guerra, acaba a era Putin. Ele tem 70 anos de idade, ainda tem tempo de vida aí pela frente e está há 22 anos no poder. Então ele não vai botar em risco o seu legado, né? Não vai deixar em risco perder o poder por conta de uma guerra como essa. Então é uma questão de tempo até tomar a Ucrânia. Rússia toma a Ucrânia e anexa ao seu território. Também pouco provável, pode acontecer, mas é pouco provável. Por quê? Impactos negativos políticos, econômicos, humanitários, conquistar não significa manter. Entendendo isso, agora chegamos no ponto do nosso vídeo. Eu sei que você já está ansioso aí para saber a solução. Calma, calma. Se quiser dar um pause, vai lá, pega uma água e volta, porque agora a gente vai para as soluções. Chegou o momento. A melhor opção será uma resolução diplomática. Tá? Eu não tenho dúvida quanto a isso, porque a gente estudou tecnicamente que a Batna não vale a pena, então vamos para as opções. Ok? Muitas vezes você vai ver o sensacionalismo nos veículos. Entenda a questão técnica, que é mais fácil. Vamos lá. Segundo Henry Kissinger, a questão não é encontrar uma solução absoluta para uma das partes, mas sim uma insatisfação equilibrada para todos os envolvidos. Isso aqui é o cerne da questão da solução. Todo mundo vai ter que ceder um pouco. Vai ser o cede. A Rússia cede, a Ucrânia cede, a OTAN cede, os Estados Unidos cede. Vão ter que tirar as sanções, porque senão vai escalando. E, no final, uma guerra bélica, ou mesmo nuclear, ela pode surgir se todos os lados ficarem engessados nas suas posições. Percebe? Onde cada um tem que atender os seus interesses. Negociação não é tanto cumprir o seu objetivo, mas sim satisfazer as suas necessidades. Não é tanto sobre posição, é muito mais sobre interesse. Por isso, devemos equilibrar as insatisfações e buscar um acordo que seja justo e sensato entre as partes. Continuando com Henry Kissinger, ele ainda diz: para que a Ucrânia sobreviva e prospere, não deve ser o posto avançado de um lado ou de outro, mas deve funcionar como uma ponte entre eles. Esse conceito de ponte eu adoro, uso muito nas mediações profissionais que eu faço. Em vez de você construir muro, construa pontes. Melhore o relacionamento com confiança, respeito, comunicação e, quiçá, admiração. Então, construir ponte é fundamental. Toda vez que há um conflito, há perda de respeito, comunicação e confiança. É destruído e, com isso, o relacionamento é abalado. Por isso, é um momento de construir ponte, de retomar a comunicação, de retomar o diálogo para que haja busca de consenso. Entendendo isso, vamos saber quem é Henry Kissinger? Muitos de vocês já conhecem, mas ele foi secretário de Defesa dos Estados Unidos e ele foi conselheiro de Relações Internacionais nos governos de Eisenhower, de Nixon, de Ford e vencedor do Prêmio da Paz em 1973.
Então aqui a gente tem um grande pensador, embora Kissinger seja criticado por alguns, ele é um cara visionário e escreveu no Washington Post há 15 anos atrás, olha só isso, pessoal. Se você colocar no Google lá, Henry Kissinger, Washington Post, Rússia e Ucrânia, você chega nesse artigo completo. Eu pincei aqui alguns elementos, tá? Henry Kissinger fala a solução. Qual é a solução? Segundo ele, a solução é que a Ucrânia não deve aderir à OTAN. E eu concordo plenamente com Kissinger, porque a Ucrânia, na verdade, ela tem que servir como um amortecedor, uma zona neutra, uma zona desmilitarizada. Porque se for militarizada, ela vai estar colocando em risco Moscou e Putin não vai permitir isso, e nem mesmo outros presidentes que virão a seguir. Então, a Ucrânia não deve aderir à OTAN e deve ser uma zona neutra, uma zona desmilitarizada. Isso existe, Glauco, na história? Existe. Na Arábia Saudita, você tem uma zona neutra, você tem ali no Marrocos, com cidade da Espanha, você também tem uma zona neutra. Então, isso não é uma coisa sendo criada, isso é uma coisa que já existe. A segunda é que a Ucrânia deve ter o direito de escolher livremente suas associações econômicas e políticas, inclusive com a Europa. Então, essa liberdade tem que ser dada para a Ucrânia também, que ela tenha a sua autonomia, né, a sua soberania e sua independência. E a Ucrânia deve ser livre para criar qualquer governo compatível com os seus interesses, com a sua necessidade do seu povo. Então, esses são os 3 pontos que Henry Kissinger ele coloca como fundamentais para a solução do problema. No artigo dele, se você for ler na íntegra, ele coloca a questão da Crimeia. Eu não coloquei aqui porque a Rússia tomou a Crimeia, então, nesse caso, a visão do Kissinger não pode ser concretizada agora, uma vez que a Rússia tomou a Crimeia em 2014, mas os 3 principais pontos estão aqui colocados por Henry Kissinger. O que está acontecendo agora na questão diplomática? Estão acontecendo avanços. Nós já estamos aí na 4ª rodada, tá? Estamos indo para uma 5ª rodada de negociação entre Ucrânia e Rússia. Aqui tem a foto da primeira rodada, e essas 3 primeiras rodadas foram de membros, embora importantes do governo, mas membros de um segundo escalão. E a 4ª rodada veio aí sim ministro do primeiro escalão. Aqui eu só vou colocar para você, e é interessante, uma mesa de negociação. Eu dou aula de negociação na FGV, meus alunos vão gostar de ver isso, e você também que está nos assistindo aqui no canal. É legal entender, né, aqui uma negociação como essa. Então, a bandeira é muito importante ser colocada, marcando quem é quem, né, os lados, você vê que tem na mesa, todos servidos com água ali, porque a adrenalina sobe e aí dá sede. Você vai ver a linguagem corporal, a gente chama de águia, marcando o território. Você vê que essa postura, né, com a mão para frente, o cotovelo aberto, a gente chama isso de marcar o território. E a águia, em cima do livro O Corpo Fala, do Pierre Weil, nós temos a águia, leão e o boi. A águia é aquele que projeta a cabeça para frente. Então, muitas águias aqui na mesa, marcando o território, colocando suas bandeiras, marcando ali o território. E temos aqui o ex-ministro da Cultura da Rússia, temos o general e vice-ministro de Defesa, temos o embaixador da Rússia em Belarus, temos do outro lado da Ucrânia, né, parlamentares, vice-ministros, ministro da Defesa. Então tem aqui um efetivo de peso, de fato, mas ainda não eram os que vão avançar e preparar o terreno para a chegada de Putin e de Zelensky. Percebe que todo o contexto diplomático ele prepara o terreno para que depois os principais negociadores, que podem ser os presidentes ou aqueles de confiança deles, caso eles sintam que há um risco eminente ali no processo negocial. Então, aqui a gente tem... Deixa eu te colocar numa ordem cronológica para te ajudar ainda mais a entender. Com datas, local e negociadores. No dia 28/2, em Belarus, acontece a primeira rodada de negociação. Então, perceba que há um avanço, embora não tenham chegado a acordo, há um processo de abertura do diálogo, a comunicação. Quando corta a comunicação, aí é perigoso, porque aí só vai entrar a força bélica, a força bruta, a força militar.
Enquanto há diálogo, a qualquer momento pode ter acordo. Então, a primeira rodada acontece em 28/2 em Belarus. A segunda rodada acontece no dia 3/3, no mesmo país. Depois tem a terceira rodada no dia 7/3. Percebe? Aqui, 3 rodadas. Aqui com o segundo escalão. E aqui acontece o primeiro encontro, que acontece na Turquia, mediado por um diplomata turco, entre Dmitry Kuleba e Sergei Lavrov, da Rússia. Os ministros de relações exteriores da Rússia e da Ucrânia. Perceba a linguagem corporal aqui muito diferente, onde eles, olho no olho, se abraçam. Ali, não chegaram ao cessar-fogo, mas aqui a gente percebe, estamos fazendo aqui uma análise técnica, tá ok? Onde a gente vê o avanço da linguagem corporal, a tentativa de aumentar o diálogo e, em paralelo, os ataques avançando para Kiev para enfraquecer a máquina do outro lado. Então, aqui, ó, eu te apresento uma opção, eu te apresento as minhas propostas, eu tenho aqui as minhas posições, ok? Que atendem aos meus interesses, e eu tenho aqui a máquina. Se você não fechar o acordo, eu vou continuar bombardeando, eu vou matar o seu povo, e você tem risco de morrer também. Então perceba que a negociação é um jogo aqui pesado, onde de um lado eu ofereço uma cartada diplomática, mas por outro lado eu te pressiono para que você assine o contrato o mais rápido possível. No contrato você pode perder vida, e vidas do seu povo estão sendo perdidas. Esse jogo é pesado, esse jogo é extremamente pesado, mas é uma negociação extremamente técnica sendo conduzida pelos dois lados, cada um avaliando sua posição, seu interesse, suas opções e suas alternativas. Glauco, é improvável que Putin e Zelensky eles se encontrem pessoalmente? Não, não é improvável, e eu vou dizer que é muito provável que isso aconteça. Em 2019, Zelensky e Putin assinaram um tratado de cessar-fogo depois de 15 mil mortos, de acordo com essa problemática dos grupos separatistas e Rússia e Ucrânia, essa luta, o que gerou milhares de mortos, 15 mil mortos. Em 2019, Zelensky e Putin sentam e chegam ao acordo mediado por Macron e Angela Merkel da Alemanha. Merkel da Alemanha, Macron da França, mediaram e eles chegam, sentam junto. Terminou esse acordo, se você buscar na internet você vai ver, aí vem toda a diplomacia, é um importante passo em busca da paz, né? E aí vem todo um discurso diplomático. Dessa vez, pode acontecer desta maneira também. Pode acontecer dessa maneira também. Então perceba que a negociação ela está avançando, primeiro com o segundo escalão, agora já com o primeiro escalão. E aí a pergunta que fica é: quem são os possíveis mediadores? Certamente Macron tem falado com Putin, ele tem abertura com Putin, pode ser um mediador. A Turquia se colocou, e a quarta reunião foi na Turquia, diplomatas turcos podem estar, ou mesmo o presidente pode estar trabalhando. Um fator surpresa, e aqui eu vou colocar, e estou colocando aqui um fator surpresa, que é uma possibilidade, não é menos provável do que Macron ou um diplomata turco, mas que pode acontecer, que é Xi Jinping, presidente da China. Por quê? Ele se colocou de maneira neutra e com isso ele garante a possibilidade de entrar como mediador e já se colocou à disposição para mediar. Então ele pode ser um fator surpresa, alguém de peso, alguém ao qual Putin ouve, e ele pode entrar em cena.
Aqui a gente está trabalhando possibilidade de mediadores. Tenho conversado com professores da Fundação Getúlio Vargas, colegas meus, e a gente imagina algumas possibilidades. Mas o mais provável que aconteça é que em algum momento ou Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky vão pessoalmente negociar, como fizeram em 2019, ou colocando membros do primeiro escalão para fechar um acordo diplomático. Zelensky já coloca à disposição. Estamos prontos para conversar com Putin. E eu entendo que o momento chegou, já que Kiev está à beira de ser invadido, a máquina dele é fraca. Mostrar heroísmo agora significa sacrificar a sua população ainda mais, e provavelmente não é esse o caminho que ele vai tomar, uma vez que ele assumiu um cargo de presidente de um país, de uma nação, e aí a questão emocional deve ficar de lado e a racionalidade deve imperar. Com isso, pessoal, encerramos o nosso terceiro e último episódio dessa trilogia. Meu nome é Glauco Cavalcante, eu sou professor de negociação da Fundação Getúlio Vargas, sócio fundador da GC5 Negotiation Solutions, uma empresa que trabalha com grandes empresas e inclusive tem o orgulho de treinar o alto comando da Marinha Brasileira há alguns anos, estou indo para o 4º ano, treinando o alto comando da Marinha Brasileira. É um grande orgulho poder servir a esses militares que fazem a diferença e defendem a nossa pátria. E, além disso, eu tenho uma parceria com a Universidade de Harvard, há 10 anos levando alunos para estudar em Harvard. Se você quiser participar desse projeto, entre em contato, que a nossa equipe comercial, a Germana, vai estar podendo te dar todo o suporte aí nesse processo. Encerro aqui o terceiro vídeo, agradecendo a todos vocês. Se quiserem visitar o site glaucocavalcante.com.br, gc5.com.br, o site da nossa empresa. E eu oro para que essa guerra ela cesse, para que Deus coloque as suas mãos sobre a mente de Zelensky, de Vladimir Putin, e que um consenso possa ser chegado e que a paz volte a reinar na Ucrânia, na Rússia e no mundo inteiro. Encerro aqui com o meu muito obrigado pela sua audiência nessa trilogia. Espero que você tenha gostado. Coloque seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas com quem você acha que esse vídeo pode agregar em termos de conhecimento.